A paz do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida, aonde você estiver, Deus te abençoe ricamente. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para o seu coração e eu quero que você entenda que o nosso Deus, Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Uma coisa que Deus requer de mim e de você é obediência. Eu estava lendo agora uma historinha para os meus filhos e li sobre o livro de Jonas. E ao ler, né, porque a gente não pode ler como está na Bíblia, porque eles não percebem a forma escrita, é muito complicado para a cabeça de uma criança. Então você tem até as Bíblias infantis que ajudam muito, mas eu não tenho essa. Então eu faço a história na minha cabeça, claro, narrando os fatos verídicos. E eu estava observando que quando nós somos obedientes, nós temos tudo ao nosso favor, mesmo que pareça ser contra. Mesmo que pareça ser contra, sempre está correndo ao nosso favor, está cooperando para o nosso bem. E eu estava lendo a história de Jonas e eu parei e pensei, ele precisou passar por tudo aquilo para ele ir para Nínive. Ele poderia ter ido diretamente e proclamado a palavra do Senhor, mas não. Ele foi para Tarsis, entrou no navio, o mar se enfureceu, que foi pela permissão de Deus. Depois eles entenderam que havia alguma coisa errada e Jonas assumiu, né? Descaradamente, fui eu mesmo. Pode me lançar no mar, e lançaram. Quando lançaram, o mar se aquietou, se acalmou e eles perceberam que de fato era por causa dele. Então a desobediência, ela não só prejudica a nossa vida, ela também prejudica a vida das pessoas que estão à nossa volta. Porque aqueles marinheiros foram prejudicados por Jonas. Eles precisavam passar por aquela tempestade? Não. Eles precisavam lançar as cargas, né, para aliviar o peso do navio, para não naufragar? Não, não precisava nada disso. E por que eles liberaram as cargas, né, cederam as cargas e lançaram também no mar? Porque havia um homem desobediente no navio que não acatou o que Deus havia mandado. Aí só depois que ele foi jogado no mar, que um grande peixe o tragou e ficou 3 dias e 3 noites, ali ele fez uma oração sincera diante de Deus, porque ele percebeu que a coisa estava feia, ele sentiu que havia algas na cabeça dele, ele sentiu que não estava alguma coisa ali no profundo mesmo do abismo. Aí ele reconheceu: o Senhor dá uma ordem ao peixe e lança ele em terra. Só aí que veio a segunda vez a palavra do Senhor, e na segunda vez, prontamente ele foi para Tarsis proclamar o nome de Deus. Precisava disso? Não. Mas nós somos teimosos. Infelizmente, a nossa natureza é voltada para a teimosia. E se eu não obedeço a primeira vez, vai vir aí um vento, uma tempestade, e você vai entender que é um aviso de Deus e que Deus está falando com você e você não está percebendo que é Deus que já te mandou e você está sendo desobediente. Aí você vai entender: não, essa tempestade está vindo sobre a vida dessas pessoas porque eu não acatei a ordem de Deus como deveria acatar. Mas eu quero trazer essa mensagem que está no livro de Êxodo, porque eu acho interessante aqui também. É uma coisa que me chamou a atenção, porque eu não tinha observado isso. Às vezes a gente lê a palavra do Senhor e você pode passar anos e anos escutando a mesma mensagem, mas sempre há uma revelação nova na palavra. No livro de Êxodo, capítulo 17, fala que sai água da rocha em Refidim. O que se passa? O povo de Israel está no deserto de Sim. Eles estão lá fazendo as suas paradas, né? Para no lugar, anda mais um pouco, para em outro lugar. E naquele momento eles acamparam em Refidim. Só que havia uma coisa, ou não havia uma coisa, não havia água. O povo estava sem água para beber. E se tem uma coisa que não pode faltar, principalmente a comida, ainda eu falo que a gente aguenta ficar bastante tempo sem ela, mas a água não. A água o nosso corpo começa a sentir. E o povo não tinha água. É claro que o povo começou novamente, né? O povo tinha acabado de sair do Egito, não tinha experiências nenhuma com Deus, e os milagres que Deus já havia feito eram grandes, mas mesmo assim o coração deles ainda não estava voltados
totalmente a Deus. E eles começam a apertar com Moisés, né? Então Moisés era o culpado, dá-nos água para beber. Aí começa a trazer à memória tudo aquilo do passado. Era melhor que nós estivéssemos lá no Egito, por que você nos fez sair do Egito e blá blá blá. E era o povo que tinha clamado a Deus para tirá-los de lá. E Deus tira e depois não. Por que o Senhor nos deixou aqui nesse deserto? Ou por que Moisés nos fez sair de lá? Moisés viu que o povo estava revoltado. E tem uma coisa que eu falo para vocês. Quando há uma multidão revoltada, cuidado. Porque se Deus não te livrar, meu filho, você morre apedrejado. E nesses tempos atuais, a multidão que nós falamos é na internet, né? É tantos acusadores na internet, a multidão é aquela multidão que está sempre a apedrejar. E pode acabar com o ministério, pode acabar com a vida de uma pessoa, pode acabar com o casamento, pode acabar com a fama da pessoa, né? Aquela fama boa passa e fica aquela fama ruim. Então, quando há uma multidão de murmuradores que se levantam, se Deus não intervir, você fica mesmo à mercê dessa situação. E Davi fala, eu prefiro cair na mão de Deus que cair na mão dos homens, porque Deus é misericordioso, mas os homens não são. E Moisés viu que aquele povo, eles estavam ali prontos para destruí-lo. E Moisés vai falar com quem? Com o Senhor, porque é Deus que faz todas as coisas. Nós temos que aprender a ir falar com Deus. Não adianta você queixar-se com seu irmão. Tem momentos que nós temos amigos para desabafar e esses amigos estão lá para nos ouvir. Nós precisamos também ter amigos. Precisamos ter comunhão, né, entre irmãos. Mas ele não foi, ou você não vê ele falando com Arão ou discutindo com a irmã Miriam, não. Ele foi falar com o Senhor. E se tem uma coisa que eu admiro em Moisés é a sinceridade de coração dele. Porque ele chegou diante do Senhor e falou assim, olha, o que eu vou fazer a esse povo? Moisés estava dizendo, eu entendo a situação deles. E não são só adultos. Quando são os adultos, ainda aguentamos mais. Mas tem as crianças. E as crianças, elas choram. Quando elas querem alguma coisa e elas não têm, elas choram. E Moisés fala com o Senhor, o que eu vou fazer com esse povo? E o Senhor entendeu logo de primeira. O Senhor não indagou a Moisés por que você está falando do povo ou porque você está clamando por esse povo. Não, o Senhor entendeu. Preste atenção, o Senhor entendeu. Porque o Senhor sabia que eles estavam engatinhando na fé, que eram meninos na fé. E quando nós somos muito pequenos na fé, estamos começando a dar os primeiros passos, não há essa cobrança. Não há. Não há essa exigência. O Senhor exige, o Senhor nos dá um mandamento, olha, segue, observa as minhas leis, os meus mandamentos, mas não é aquela cobrança quando você tem um grande ministério, quando você tem um chamado. Porque muitas vezes você fala assim, mas por que Deus exige tanto de mim e de fulano não exige? Porque ele está começando, ele está engatinhando. Você nunca vai exigir de uma criança andar perfeitamente se ela está começando a dar os primeiros passos. Você nunca vai exigir de uma criança comer perfeitamente se é a primeira vez que ela pega numa colher para colocar comida à boca. Você nunca vai fazer isso. E Deus também conosco na fé é assim. Quando nós somos principiantes, que estamos começando, Deus não vai exigir coisas que talvez exija de um pregador renomado, de um servo de Deus que está há muitos anos atuando no ministério. Não é assim que funciona com Deus. Deus entende. E naquele momento, Deus estava entendendo a situação daquelas pessoas. Deus sabia que eles estavam pedindo água, eles precisavam saciar a sua sede, e de fato Deus, o que diz para Moisés? Moisés, você vai passar diante do povo, olha para você ver, vai à frente do povo, porque Deus sempre chama uma pessoa como líder, como um líder, né, que está ali levantado por Deus para fazer a diferença no meio do povo. Passa diante do povo. E você não vai sozinho não, você vai levar alguns anciãos de Israel. Você vai levar também contigo o seu bordão, que feriste o rio. E vai. Olha como o Senhor faz. Leva testemunhas. Tem coisas que tem que ter testemunha, viu? E nos dias atuais tem que ter testemunha porque as coisas estão feias. As pessoas hoje, elas mentem, elas enganam. Hoje, se você não ser esperto, né, você é enganado. Então é por isso que Deus tem que te dar essa inteligência para viver nesse mundo, porque senão você cai nesse laço do passarinheiro.
E o Senhor, não, leva contigo anciãos de Israel, testemunha, porque eu vou estar diante de ti e você vai a uma rocha em Horebe. Moisés foi. Só que Deus dá uma ordem e eu fiquei pensando nessa ordem. Ok, essa ordem, tudo bem, ele vai pegar lá o bordão, ele vai bater na rocha e a rocha, né, vai deitar água. Li, reli e pensei, deve ser isso. Mas o Senhor está dizendo assim, não, você vai ferir a rocha. Pois é, ferir a rocha. Você vai bater na rocha e ela vai sair água. Dela vai sair água. E dessa água o povo vai beber e matar a sede. Moisés assim fez na presença de Deus. E também dos anciãos. Testemunha. Testemunha, porque para eles entenderem que... Porque ele foi à frente, ninguém... Aqueles que estavam... Era uma multidão. Aqueles que estavam atrás não estavam vendo nada, certo? Então, tinha lá os anciãos à frente. Então, eles estavam vendo o que estava acontecendo. Depois que aquele sucedido passasse, eles iriam relatar o que havia acontecido para aqueles que não conseguiam ver. Preste atenção no que Deus faz. Para mostrar para o povo que não havia água na rocha. Mas que a rocha, ela, naquele momento, houve um milagre. Porque se você for olhar, pode acontecer naturalmente. Pode. A água, ela pode sair de uma rocha, né? Assim, tem rochas subterrâneas e você vê que há fraturas, né? Quando você estuda a parte rochosa e você estuda sobre isso, você vê que quando cai a água da chuva, dos rios, essas águas elas podem infiltrar no solo, elas podem ficar ali armazenadas em camadas de rochas, né? Aquelas rochas permeáveis. Aí o que acontece? Se houver uma fissura ou uma pressão suficiente ali naquela rocha, essa água ela pode emergir. Aí ela vai formar o quê? Essas nascentes que você vê saindo aí das rochas, que são as nascentes naturais. Isso pode acontecer naturalmente. A água ela pode sair da rocha devido a essas fontes subterrâneas, ok? Mas naquele momento não havia fissura, não havia pressão, não havia nada. Havia só o quê? Um batido dali do cajado de Moisés. Uma ordem do Senhor e ele ali feriu a rocha. E a palavra diz que a água, ela jorrou daquela rocha. Então, na natureza, existem locais, escute isso, onde a água, ela vai jorrar de forma espontânea. Devido ali à geologia do terreno, vai acontecer. Mas naquele caso, era impossível. Lugar árido, lugar seco, não havia chuva, não tinha como acumular essas águas subterrâneas, não havia essas fraturas na terra, nas rochas para armazenar essa água. E o que acontece? Então era impossível de se ver água naquele exato momento. Aí vem uma força, né, sobrenatural, que é a força de Deus, e vem a força do homem, que é a fé. Porque Moisés ele agiu conforme a fé, a obediência ao Senhor. Ele obedeceu a voz, feriu a rocha e dela saiu água. Pronto. Os anciãos de prova estavam lá, vendo tudo e observando que o Senhor havia feito aquilo. Ok, até aqui eu entendi a mensagem. E você também vai entender o que Deus quer falar nesse dia. Só que, escute uma coisa. Houve outra cena em que não havia água. Ah, pois é. Os filhos de Israel, toda a congregação, estava lá de novo no deserto de Zim, e a palavra diz que não havia novamente água para o povo. Escute, olha Deus testando. Em Êxodo, não havia água. Ok, eram iniciantes na fé. E Deus simplesmente deu uma ordem para Moisés. Passa à frente deles, toma anciãos, né? Leva contigo anciãos e leva o seu bordão e vai ferir a rocha. Ok. Deus não exigiu nada de Moisés, não falou para Moisés, olha, deixa esse povo, vou deixar esse povo, como muitas vezes Deus falou, não é? Não, Deus jamais falou isso. Por quê? Porque Deus sabia a necessidade, a fragilidade daquele povo naquele momento. E Deus conhece a nossa fragilidade, Deus sabe das nossas necessidades. Só que lá em Números capítulo 20, tem uma coisa que pega. Porque de Êxodo 17
a Números 20, escute isso, foram quase completando 40 anos que eles estavam no deserto. Para acontecer um novo cenário de ferir uma rocha e nascer água dela. E que onde que você quer chegar? Escute. Deus abriu o Mar Vermelho e o povo passou em terra seca. Você conhece muito bem a história. Deus fez a água da rocha nascer, jorrar, como eu li para você aqui no capítulo 17 de Êxodo, ok? O povo está sofrendo no deserto, Deus manda maná do céu, que é o pão celestial. Escute, o pão celestial que eles não entendiam, como é que isso saía ali, como nascia. E eles entenderam que foi o próprio Deus que enviou do céu, maná do céu. Aí eles estão com saudade de comer carne. Deus vai lá, não, ok, manda codornizes e naquele arraial, por quilômetros, eles andavam e lá estavam elas caídas, à beira da praia. Ok. Já isso eu entendo que é um grande milagre. Não tem explicação. Nós queríamos comer coisas diferentes, o maná do céu caiu. Nós queríamos comer carne, Deus vai e manda codornizes. Aí tá calor, Deus manda uma nuvem para proteger o povo. Observe quando está o sol que é muito quente e vem aquela nuvem e se põe à frente do sol. Você sente na hora uma sensação de alívio. O povo durante o dia sentia esta sensação, porque Deus se fazia como coluna de fogo, coluna de nuvem para eles, como uma grande nuvem, e impedia aquele calor do deserto sobre a cabeça deles. Crianças, gente, no deserto não é fácil. Adulto já não é, imagina crianças de colo, crianças de peito, crianças de 5, 6 anos que ali estavam. Ei, escute o que eu estou falando para você que você vai entender a mensagem do Senhor. Pediram vitória sobre os amalequitas. Enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, o povo vencia. Moisés cansava, as mãos abaixava, o povo perdia. Aí eles entenderam, não, nós só estamos ganhando porque esse homem de Deus está com as mãos levantadas. Pronto, outro milagre. Aí você vê aquela manifestação gloriosa de Deus no Monte Sinai. Ele aparece no monte com trovões, com relâmpagos, com fogo e vai entregar os 10 mandamentos a Moisés. Não tem outra explicação. Milagres sobrenaturais, coisas que eles nunca tinham visto, eles passaram a ver. 40 anos se passaram. Estamos lá em Números 20. 40 anos o povo tinha visto coisas sobrenaturais nesse tempo no deserto. Já era para ter aprendido alguma coisa? Com certeza. Já era para ter entendido que Deus é poderoso para fazer em qualquer circunstância? Há muito tempo. Mas nesse capítulo eu percebo que eles não aprenderam. Sabe por que Deus permitiu que uma nova geração surgisse, passasse, aquela velha geração, todos morressem, só depois a nova geração entrasse na terra de Canaã, na terra prometida? É simples, porque aqueles velhos, eles já estavam com a mente cauterizada. Eles achavam que era daquele jeito. Sabe aquela pessoa teimosa que você fala, mas é do jeito que ela quer e não quer ouvir, não quer saber de nada? Era esse povo. É por isso que a nova geração é que entrou na terra prometida, porque eles já tinham a mente aberta a entender as coisas de Deus. 40 anos se passa. Aí não havia água. Deus testando. Porque Deus vai te provar, meu filho. Vai te provar, sim. Tem lutas na vida que Deus vai tirar para sempre e você não vai passar por aquela luta mais. Né? Às vezes você passou por uma enfermidade, você pensar, será que essa enfermidade vai voltar? Não, Deus falou que te curou, pronto, acabou. Por essa você não passa mais. Mas tem coisas para Deus mostrar para nós mesmos que nós não estamos preparados, Ele vai nos colocar e deixar nós entrarmos na mesma situação que anos atrás nós entramos, para mostrar para nós que há muitas coisas ainda que precisam ser transformadas dentro de nós. Não havia água para o povo, então eles vão o quê? Se ajuntar contra Moisés e contra Arão. Pensa num homem que sofreu. Moisés, o libertador, Moisés, o escolhido. Tu já viste o que é passar 40 anos no deserto,
Qualquer coisinha ruim que acontecia era culpa do Moisés. Qualquer falha que havia, falta de alguma coisa, era culpa de Moisés, de Arão, de Miriam. Né? Até Miriam entrava no assunto. Mas nesse capítulo, bem no começo, fala que Miriam havia falecido, ok? Enterraram, sepultaram o corpo dela. E depois dessa cena de Miriam falecer, a água faltou. O povo vai se contender, vai contender com Moisés. Aí eles falam assim, antes tivéssemos perecido, olha a conversa deles, antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Nós já deveríamos ter morrido há muito tempo, nós já estamos cansados de estar aqui. Porque trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aqui, nós e nossos animais. E por que nos fizeste, lá está de novo a mesma conversinha, e por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Ei, presta atenção numa coisa, 40 anos eles estiveram no deserto, a palavra diz que não faltava nada para aquele povo. Até o sapato deles, imagina passar ali, aquelas sandálias, andar anos e anos no deserto, aquilo chega um momento que acaba. Mas não, os sapatos cresciam junto com os pés das crianças. E no momento que está faltando uma coisa, eu lembro do meu passado, daquilo que eu vivi. Isso é natural. É natural, o ser humano tem essa tendência a puxar o passado. Às vezes o passado foi uma porcaria, mas para afrontar o momento que eu estou vivendo, porque muita gente gosta de afrontar a Deus e quer se confrontar com Deus e esquece porque você não tem causa ganha nisso, eu vou confrontar Deus, porque meu passado, pelo menos eu tinha isso. E olha que o passado deles era bom no Egito, escravos, submissos a um rei que os odiavam, como hebreus. Acha que aquele novo faraó conhecia? Não, o tempo foi passando, ele foi esquecendo quem era José, nem lembrava mais de José, porque era no tempo do outro faraó. Aí você pensa que ia puxar aquelas pedras pesadas, aquelas cordas, as mãos calejadas, e eles lembrando lá do passado e querendo confrontar o homem de Deus. Eles não estavam só confrontando o homem de Deus, eles estavam confrontando o próprio Deus. Mas eu já fiz tanta coisa na sua vida, eu já fiz tantas coisas, você já viu com os seus olhos, ninguém te falou, você já viu. E quando faltar água, você diz que preferia estar lá porque você não está vendo cereais, você não está vendo figo, você não está vendo vide, você não está vendo romãs, ou seja, as coisas que eles comiam lá. E preste atenção que eles comeram coisas que não havia no Egito, eles comeram maná do céu, eles comeram muita carne, quilômetros e quilômetros ali, e eles lá andando e pegando, andando, e não faltava para ninguém. E tinha muitas pessoas ali, né? Mais de 1 milhão de pessoas estavam ali. E não faltava nada. Aí a água, o povo está com sede. Por que você nos fez subir do Egito? Para morrer aqui? Para os nossos animais morrerem aqui? Só que o Senhor, Ele é tão perfeito naquilo que Ele faz. Moisés e Arão, eles se põem diante do povo. E a palavra diz que eles se põem à porta da tenda da congregação. O povo está de frente a eles, eles estão na porta da congregação. E a palavra diz que se lançaram sobre o seu rosto. E quando eles se lançaram sobre o seu rosto, a glória do Senhor apareceu. Iluminou tudo. O ambiente ficou diferente. Porque é assim, viu? Quando a glória de Deus aparece, não fica igual. O cenário não fica igual. Quando Deus aparece no cenário, algo vai mudar na sua vida. Escute o que eu estou falando. Quando a presença de Deus está no ambiente, não fica igual. As pessoas começam a observar que algo está mudando na sua vida. E elas observaram que havia uma presença sobrenatural e que a glória do Senhor estava lá com Moisés, com Arão.
Deus, ele vai aparecer no seu cenário, não é para ficar da mesma forma, não. Ele aparece no seu cenário para que as pessoas vejam em você que você é diferente. Você não é igual aos outros, você é diferente. Há algo sobrenatural em você. A glória do Senhor, ela aparece e apareceu a eles. O Senhor disse para Moisés nessa glória que lá estava: toma o bordão. É engraçado que no capítulo 17, o Senhor diz a mesma coisa. Antes o Senhor pediu do Senhor falar para ele pegar o bordão. O Senhor disse: primeiro você vai passar diante do povo. O que significa isso? Eu te dei autoridade para estar à frente. A autoridade é sua. O Senhor é que dá autoridade ao homem, tá? Se um homem tem autoridade, Deus deu autoridade. Deus deu poder. Deus entregou poder. Seja quem for. Foi Deus. E o Senhor disse para Moisés: passa adiante do povo. Eu te dei autoridade para isso. Você é líder. Então você tem que estar à frente do povo. Não é no meio, não é atrás, não é escondido. Não. À frente. Eu te dei essa autoridade para você estar à frente do povo. Moisés, o que fez? Passou adiante do povo. E o Senhor diz: agora você vai pegar anciãos de Israel. O que significa isso? Testemunhas. Porque eu quero que as pessoas vejam o que eu estou fazendo. Sabe por que Deus tem deixado muita gente aí, que às vezes nem faz parte do seu ciclo de amizade, mas que estão à sua volta, para que elas possam ver que Deus é na sua vida. Tem pessoas tem lugares que Deus está te colocando e você está permanecendo por um tempo, para elas verem que Deus é na sua vida. E ponto final. Não tem como explicar como é que essa pessoa prospera, como é que as coisas dão certo, como é que ela sai dessa situação desse jeito, de cabeça erguida, sempre fervorosa, sempre fervoroso. É para que elas possam entender que Deus é na sua vida. Aí Deus toma a atenção de Moisés e diz para ele: Moisés, leva contigo em mão o bordão que você começou a usar lá no rio, que você feriu as águas. Ah, é? Sim, bordão. A responsabilidade que eu entreguei nas suas mãos. Você tem que levar com ele, as mãos. Esse bordão nas tuas mãos. Responsabilidade. Deus colocou responsabilidade nas suas mãos. Você não entendeu ainda? Você não pode esquecer o seu bordão por nada. Ah, mas eu já usei uma vez. Não. Você ainda vai usar muito o seu bordão. Você ainda vai passar por muitas situações que Deus quer que você esteja com esse bordão, com essa responsabilidade. Você não pode esquecer dessa responsabilidade. É uma exigência de Deus. Você não pode esquecer dessa responsabilidade. Pega o bordão e leva. Esse é o capítulo 17. Mas lá no capítulo 20, o Senhor não diz, não diz para Moisés nada disso que eu li para você aqui. A única coisa que o Senhor disse é: toma o bordão. O Senhor não disse passar à frente, levar anciãos de Israel. Não, o Senhor disse: toma o bordão. É a sua responsabilidade, Moisés. Eu te dei essa responsabilidade. E o Senhor diz: ajunta o povo. O povo está espalhado. Não, agora não vai ter anciãos. Não, não vai levar só anciãos, não. O povo. Por quê? Porque o povo já estava preparado. 40 anos. Já estavam preparados para entender as coisas. Aí já junta o povo. E o que Moisés faz? Escuta Deus. E depois só assim o Senhor fala: tu e Arão, teu irmão, adiante dele, falai a rocha. Sabe de uma coisa? Naquele momento que o Senhor disse para ferir a rocha, era algo que Deus estava dizendo para o povo, entendeu? Agora sim, vamos ferir a rocha. Tem coisas que têm que ser ousadas para as pessoas acreditarem. Mas isso aconteceu no início da vossa jornada. Tudo bem.
Deus entendia que o povo ainda estava aprendendo a confiar nele. Mas quando foi no capítulo 20 de Números, o Senhor diz: você vai falar a rocha. Mas não, ele bateu 2 vezes. Ah, pois é. Sabe por quê? Porque o povo estava pressionando Moisés. Mas o que Deus disse lá? Lá no começo: toma o bordão, a tua responsabilidade, o teu cajado. Eu entreguei isso nas suas mãos. Não é o homem que te domina, é você que domina. Não é o homem que... Olha como Deus fala, não é o homem que te domina, é você que domina. Eu te dei autoridade, o bordão está nas tuas mãos. Ajunta o povo, autoridade, você tem voz ativa. Você tem voz ativa. Não é o homem que domina, não é. Deus está falando com pessoas aqui. E o Senhor fala, para não ir sozinho, vai tu e teu irmão, Arão. E quando você lá chegar, fala a rocha. Moisés e Arão reúne o povo diante da rocha. E Moisés vai e diz assim: ouvi, povos rebeldes. Porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? E Moisés levanta a mão e fere a rocha, gente. Mas isso é tão bobo. É só bater na rocha, o que tem? É uma rocha. Aí é que tá. Aí é que tá. Porque aí Deus, o próprio Moisés, ao agir dessa forma, foi dominado, né, pelos homens e não deixou-se de ser dominado pelo Espírito. E quando eu sou dominado pela carne, a carne vai falar mais alto. E ele estava com tanta raiva que a raiva dele fez com que ele pegasse aquele bordão e 2 vezes ele bateu na rocha. Deus entende uma coisa aqui: faltou a confiança nele e a obediência a ele. Deus queria que o povo aprendesse a depender da sua palavra, sem precisar de sinais físicos, somente a palavra. Tem pessoas que Deus tem que estar sempre fazendo as coisas para acreditar que Ele está presente, que Ele está falando, que Ele está fazendo. Não, Deus está falando para você, chega de sinais. Está pedindo muitos sinais. Ah, Senhor, me dá um sinal. Ah, Senhor, mas eu só vou fazer isso se o Senhor me der um sinal. E Deus está falando, para de sinais físicos. Você tem a minha voz a orientar você. Você não tem 1 ano, 2 anos, não. Você tem anos na minha presença. Você já tem experiências fortíssimas comigo. Se oriente através da minha voz, me obedeça, faça aquilo que eu estou mandando você fazer. Não bata na rocha, fale com a rocha. Não precisa de sinais físicos. Só precisa confiar na minha voz. Se você falar com a rocha, você vai ver o milagre acontecer. Mas não. Aí fala assim, Moisés bate, e a palavra diz que saíram muitas águas. Aconteceu da mesma forma, como lá no Êxodo 17. Só que houve uma coisa que Moisés não estava esperando. Bebeu a congregação, bebeu os animais, mas aí o Senhor chama Moisés e Arão e fala assim para eles, visto que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Não creram em mim. Essas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Por causa disso, Moisés foi impedido pelo próprio Deus de pisar na terra prometida. Ali acabou. Para Moisés, não, para o povo mesmo. Entendeu? Porque Deus estava tirando um homem de Deus mesmo. Moisés era um homem de Deus, que falava com Deus. Deus estava tirando Moisés, não. Esse povo agora vai começar a andar com as suas próprias pernas. Vou tirar esse líder e vou deixá-los caminhar. Deus levantou Josué? Levantou. Homem de Deus? Também.
mas com novas direções, com novos pensamentos. E Deus foi mal com Moisés? Não, porque Moisés foi para outro lugar muito melhor, né? Até hoje nunca ninguém encontrou o corpo de Moisés, porque Deus escondeu para ele. Mas uma coisa eu te falo, Moisés, ele não entrou em Canaã, ele viu, porque Deus permitiu ele ver com os próprios olhos, mas Deus não permitiu entrar, porque Deus queria mostrar para aquele povo que a desobediência deles não iria levá-los para lado nenhum. Sabe de uma coisa? Quando nosso Deus ele nos chama a atenção a esses pormenores que muitas vezes passa desapercebido aos nossos olhos, é Deus dizendo para nós, você já tem tantos anos comigo, e você só pede sinais físicos. Ah, se Deus fizer isso eu vou fazer, se Deus fizer isso eu faço, se Deus mandar isso eu faço. E tem momentos que Deus não vai trabalhar com você dessa forma. Ele vai trabalhar somente na sua fé. Ele vai te dar uma direção. E é você que tem o direito de querer ou não tomar essa decisão. Teve um momento que Elias, quando profetizou sobre Samaria que não iria chover, por 3 anos e 6 meses não choveu, ok. Mas chegou um momento que ele profetizou que a chuva cairia sobre a terra. E eles subiram ao monte e ele manda o servo lá e por 7 vezes ele foi. Aí no fim o servo observou que viu ali uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Era um sinal. Esse é um sinal. Deus deu o sinal. Mas para cada evento da nossa história, para cada trajetória, Deus tem uma forma de trabalhar. Tem momentos na sua vida que Deus vai trabalhar com sinais porque você precisa deles. Mas tem momentos que Deus vai trabalhar no silêncio e Deus só vai dar ordens para você. E você vai decidir obedecer à voz dele ou não. Já teve fase na minha vida que Deus me deu sinais, tanto em sonhos, através de pessoas, de relatos, quantas vezes. Mas teve momentos que Deus ficou em silêncio e Deus só deu uma direção. Agora cabe a você decidir se obedece ou não. Confiar em Deus, quando você não vê nada, é mesmo um ato de fé. Confiar em Deus, quando você sabe que nem para onde você sabe para onde você está indo, é um ato de fé. É um ato de fé. Quando o Senhor, eu acho tão linda aquela passagem, quando o Senhor chama Abraão, ou Abrão, né, porque antes era Abrão, chama ele da terra dele e fala assim, olha, você vai sair daí, você vai sair da tua terra, da casa dos teus pais, do meio da tua parentela, e depois você vai para uma terra que eu vou te mostrar essa terra. Isso é um ato tão grande de fé, largar tudo para ir para um lugar que você nem sabe aonde existe. Que a única coisa que você vê é nada. Isso se chama a obediência à voz de Deus. Deus está procurando servos obedientes, não fanáticos. Há muita gente fanática. Há muita gente pagando de bobo. Deus não quer isso de mim, de você. Deus quer pessoas obedientes, que leia a palavra, que entenda a palavra. Ele fala através da mensagem. Talvez aqui eu estou aqui, talvez não, tenho certeza que eu estou aqui e Deus está ministrando nos corações. Deus está falando em pontos estratégicos que você não foi tocado e hoje você está sendo. Quando você ouve falar de rocha, você pode entender que é força, estabilidade, proteção. E como é que tudo isso vem sobre a nossa vida? Através do Criador. Por que ele falou para somente falar com a rocha? Porque ele fez a rocha. Não era necessário tocar, não é necessário tocar, não. Fala. E as coisas vão fluir. Aí quando Deus pede, lá Moisés de frente àquele mar e o povo lá desesperado. Moisés, estás à espera do quê? Toque nas águas. Tem momentos que é preciso milagres, sinais físicos. Mas tem momentos que Deus não vai dar sinais. Ele vai testar a tua fé para ver se você, nesse longo tempo que você está tendo de experiência com Ele, você vai entender se de fato você desenvolveu essa fé que você diz que você tem nele. Sabe o que é você receber, por exemplo, um diagnóstico e a única coisa que você vê é a morte, mas Deus está falando que tem vida. Aí você olha um cenário, tipo assim, um quadro negro na sua frente, onde é que tem vida? É a fé. Então, a fé é uma conexão que você cria com Deus e Deus com você. Porque através da sua fé, o milagre acontece. Então, Deus, até em Salmos 18, simboliza que Deus ele é como uma rocha. Ou seja, ele é um refúgio seguro
inabalável, uma rocha inabalável. Então, quando Deus te dá uma ordem, Ele está dizendo, eu conheço o cenário, eu sei o que é preciso. Se eu estou falando para você não tocar na rocha, é porque não é preciso tocar na rocha. Se eu estou orientando você somente falar com a rocha, é porque é necessário só falar com a rocha. É como Deus falar assim, se eu estou pedindo para você fechar isso e abrir isso, é porque eu sei que você não vai precisar daquilo, então por isso que eu estou pedindo. Descarta isso e pega o novo que eu tenho para você. Sabe, tem gente que é teimoso e eu sou uma dessas. Eu muitas das vezes quebrei a cara pela minha teimosia. E todos os dias eu aprendo com o Senhor e Deus tem me ensinado como tem ensinado a você. É através das nossas dificuldades é que a nossa mente abre e entende as coisas de Deus. Mas o que o Espírito Santo de Deus está falando para você é, se você for obediente a mim e ouvir aquilo que eu estou falando e orientando você, você vai beber dessa água e não só vai beber da água, não só os seus animais, não só os seus parentes, não, mas você vai entrar na terra de Canaã. Moisés não entrou. E aquela descendência velha, todos ali ficaram no deserto. Mas Deus, Ele quer que você beba da água, sacie a sede dos outros que estão à sua volta e entre na terra prometida. Esta é uma palavra de Deus para você nesse dia. E o Espírito Santo, Ele ministrava no meu coração. Hoje eu estava andando e eu vi um ribeiro de água e havia uma rocha. E a água passava por cima da rocha. E o Espírito Santo de Deus falava assim para mim, hoje você vai trazer uma ministração sobre a parte onde que Moisés, ele fere a rocha. E é por isso que eu trouxe essa mensagem para você nesse dia. Você tem muita gente que está tendo dificuldade de reconhecer a sua confiança em Deus. Deus está falando, você não precisa de sinais físicos para acreditar no meu poder. Você só precisa da minha palavra e da tua fé para agir. Porque Deus quer agir na sua vida. Deus tem o sobrenatural para fazer na sua vida. Tem coisas aí que só Deus mesmo para fazer e você sabe que Ele tem o poder de fazer. Mas se você está pedindo muitas coisas, faz isso, faz aquilo, para que eu tome uma decisão e tudo corra bem. Deus está falando, não, eu tenho uma palavra para você. Essa é a palavra. Fale com a rocha, não toque. Não é o momento de tocar, é o momento de falar. Então tem coisa na nossa vida que não é o momento de receber sinais, não. É o momento de se orientar através da palavra e tomar decisões baseadas na palavra do Senhor. Tem coisas na minha vida que eu tomei decisões baseadas em sinais? Sim, porque eu sabia que era Deus que falava. Mas tem coisas que Deus silenciava, mas havia uma palavra. Deus falava comigo através da mensagem. Eu abria a palavra, Deus falava através da palavra. Deus falava comigo através também dos sonhos, me orientava. E eu entendia que Deus estava falando, não precisa de sinais físicos, só precisa se orientar através da minha palavra, através da minha revelação. Porque ainda de saciar a sede, você também vai entrar na terra de Canaã. Esta é a mensagem para você nesse dia. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com todos aí da sua família. Até a próxima mensagem, se nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.